Olá, estamos aqui em mais uma entrevista da semana e hoje nós vamos conversar com Wellington Alexander Rosa, ele que é diretor do SESEC Palmital e professor e também bombeiro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o SESEC do Palmital, vamos saber entender um pouco mais sobre esse lugar. Wellington, muito obrigado por aceitar o convite do Observatório Luziense. Obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite, né? E estamos à disposição. Vamos a sabatina. Conta pra gente um pouquinho o que é o SESEC, como que o SESEC funciona, para quem está em casa assistindo a gente poder entender melhor como que é. Ok. O SESEC é um Centro Estadual de Educação Continuada, né? Então é uma escola estadual, escola pública estadual, e a finalidade dele é ajudar as pessoas a concluir o ensino fundamental e médio de uma forma mais rápida. Para tal, é necessário que no ensino fundamental ele tenha no mínimo 15 anos de idade e para o ensino médio a partir dos 18 anos. Então, um processo de aceleração de estudos, mas muito interessante, com uma formação bem mais rápida que o convencional. O que diferencia a educação no SESEC da educação no EJA, por exemplo? Qual que é a diferença entre esses dois? Tá. Ambos são EJA. Educação de jovens e adultos, né? Seja o SESEC ou seja a EJA da escola convencional. EJA do convencional, cada série é concluída em 6 meses, aproximadamente. Já no SESEC, o aluno tem que fazer cada disciplina 16 horas aula presenciais. Então, é um método mais rápido de EJA, né, na qual, no ensino fundamental, o aluno consegue concluir estudando 3 horas diárias em torno de 2 meses de estudo, e no ensino médio, aproximadamente 3 meses. O Zulu, um colega seu de profissão, Anderson Silva, né, que é diretor da escola Rose Haas Clabin, ele indicou para a gente uma pergunta. Ele quer saber se é possível apontar histórias de sucesso de ex-alunos que passaram pelo SESEC e que tenham feito ou estejam fazendo curso superior. Nossa, que pergunta bacana. E Zulu, né, muito obrigado pela pergunta, um grande amigo, parceiro de longas datas. Enfim, hoje nós temos vários alunos que estão cursando o ensino superior. Acabei de assinar um histórico antes de vir para cá, de um aluno que está cursando engenharia de produção. Temos, por exemplo, o seu Wilson, 70 anos de idade, um senhor espetacular, inclusive foi quem fez a festa de formatura para a gente, um jantar maravilhoso. Ele está com bolsa garantida no Senac para fazer um ensino superior na área de culinária, que ele é chefe, tem cursos fora do país, enfim. Há 3 semanas atrás tivemos um vestibular da rede Pitágoras dentro do SESEC, 13 pessoas fizeram e estamos aguardando o resultado, mas a expectativa é muito boa. Te dá um orgulho, aquela sensação de quentinho no coração, quando você vê esses casos, vê esses exemplos que você citou? Então, há 23 anos de educação, acho que a grande satisfação que temos é quando vislumbramos os nossos alunos, né, galgando degraus mais altos. O país passa por crises, problemas financeiros, enfim, né? E a perspectiva que eu vejo de melhora na qualidade de vida, em especial na comunidade que estamos inseridos no Palmital, né? São pessoas que estão inseridas em área de alta vulnerabilidade social, né? Uma condição às vezes meio complicada, e eu vejo que o estudo dá uma capacidade a esse indivíduo de melhorar a qualidade de vida dele. Então, para mim, assim, é a glória. O professor vê o seu aluno indo para a faculdade. Eu tenho alunos hoje do Raul Teixeira, de 1996, quando fui trabalhar, que são doutores, mestres. Isso para a gente é uma grande satisfação. Você mencionou aí que você está inserido como diretor do SESEC Palmital em uma comunidade que é uma comunidade mais de periferia, digamos assim. Sim. Tem alguma dificuldade de se trabalhar com esses alunos? Você percebe alguma diferença das escolas particulares que você passou para essa escola? Então, claro que as condições socioeconômicas do aluno de uma escola particular é muito diferente, né, de uma escola pública, em especial em determinadas regiões. O Palmital é o segundo maior aglomerado da América Latina. Estatísticas apontam que perde apenas para a Rocinha, no Rio de Janeiro.
Então, comparar uma escola particular, na qual o indivíduo tem todas as condições, né, e com uma escola pública, é muito desigual. Mas as condições e competências dessas pessoas que se encontram, né, no palmital não deixa nada a desejar dos demais. O que falta são oportunidades reais, né, para que eles tenham condição de se desenvolver. E não tenho dúvida, volto a falar, eu estou em Santa Luzia há 23 anos. Eu tenho alunos lá do Raul Teixeira, que é uma comunidade próxima do Cristina, né, uma ex-aluna, Luciana, né, diga de passagem, ela é mestre hoje. O Marcelinho, que também foi meu aluno também no curso de contabilidade, hoje ele tem doutorado. Então, assim, condição de se desenvolver, eles têm. O que dificulta um pouco são as condições, né, para se inserirem neste cenário de pesquisa, estudos acadêmicos, em razão da questão financeira. Por falar em mestre, você está fazendo mestrado, né, se especializando nessa área da educação. Qual que é o que te impulsionou a fazer esse mestrado, a ingressar nisso, porque você acumula outras funções também. Como que é para você? Sim, interessante quando você fala em acúmulo de funções. Bombeiro, eu sou bombeiro civil. E diferente do bombeiro militar, que é concursado, trabalha para o Estado, o bombeiro civil trabalha para iniciativa privada. Esse acúmulo hoje ele se dá da seguinte forma. Eu sou diretor de uma escola, né, e eu tenho uma preocupação muito grande hoje com este cenário das escolas de um modo geral. Inclusive, uma das pós-graduações que eu fiz na área de prevenção, combate a incêndio e a desastres, o título do meu TCC foi Segurança nas Escolas Públicas. Quem faz o socorro? Isto porque, nesses 23 anos de escola e 10 anos, né, participando da parte administrativa, 10 anos de bombeiro, as coisas acontecem, acidentes acontecem e ninguém sabe fazer socorro. Né? A escola Wilson Diniz, em 2014, salvo engano, teve um incêndio que queimou parte da escola. Graças a Deus foi no período noturno, então não tinha ninguém na escola, período da madrugada, né? E não teve nenhuma vítima. Mas na semana passada, o caso mais recente, um aluno de uma escola, salvo engano, de Caratinga, teve 73% do corpo queimado e encontra-se atualmente no João 23. Sim. Ontem estava eu com a servidora Clélia, ela é a chefe das superintendentes, das 47 superintendências do Estado, tratando deste assunto. Né? E o mestrado eu quero abordar esta temática, porque nesses 23 anos, há 10 anos bombeiro civil, entendendo um pouco esta lógica, a gente percebe o quão vulnerável estamos. Né? As escolas não têm extintor de incêndio. A Lei 14.130, que é a Lei de Pânico do Estado de Minas Gerais, determina na Instrução Técnica 12, que é de Brigada de Incêndio, que em escolas em geral, até 10 funcionários, 40% da população fixa por pavimento tem que ser brigadista. E acima de 10 funcionários, 20%. E aí está a pergunta, qual escola estadual que tem extintor de incêndio? Que eu conheça, nenhuma. E se tem, quem sabe usar? Sim. É outro problema. E foi muito legal que quando eu me transferi do Lafayette Gonçalves e fui para a Escola Tancredo, de Almeida Neves, do bairro Baronesa, a diretora Ângela, que é uma gracinha, o Hérito, eu quero colocar os extintores, estou muito preocupado, foi pouco depois do episódio de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, né, eu quero colocar alguns extintores, estou muito preocupado, tenho orado e o Senhor está me incomodando e tal. E aí eu falei, não, eu te ajudo sim, vamos dimensionar, mas quem sabe usar. E montamos um projeto no final de 2016, e o Estado estava destinando uma verba na casa de 25 mil para as escolas desenvolverem projetos específicos. E aí eu mandei um projeto de brigada. Esse projeto foi aprovado e formamos 68 brigadistas na Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, que, do nosso conhecimento, é a primeira brigada de incêndio em escolas públicas estaduais do Estado de Minas, né? E o pessoal está no entusiasmo louco. Todos os eventos que tem na escola, festas, os meninos estão lá posicionados com kit de primeiros socorros e com uma estrutura bem interessante. Então, assim, a minha ideia é que a partir desse estudo do mestrado, né, que é mais específico, a gente vai montar uma dissertação e isso é publicizado. Qual até porque, que é o tema? O mestrado é em avaliação e gestão da educação pública. Né, um mestrado específico para diretores, foram 30 vagas para os diretores do estado inteiro, né, e dentro dessa parte de avaliação e gestão a gente escolhe o tema. Aí a proposta é trazer essa discussão, sabe, da necessidade de se formar
né, pessoas capacitadas e treinadas para lidar com esses pânicos. Tivemos no ano passado ou retrasado um episódio numa creche, né, um porteiro coloca fogo na instituição, várias pessoas morreram, enfim. Se tem pessoas preparadas para atuar nesse cenário, o problema iria acontecer, até porque foi provocado. Porém, a proporção de dano talvez fosse bem menor. Entendo. Por trabalhar aqui em Santa Luzia há muitos anos, como que você percebe a nossa educação? Como que você percebe a nossa estrutura escolar hoje? Você trabalha em escolas estaduais e municipais, é isso? Não, ou apenas só estaduais? Isso. Sim. Veja bem, quando eu comecei a trabalhar em Santa Luzia e quando iniciei minha carreira educacional, eu comecei em 14 de outubro de 95, em 96 eu já estava aqui, né? E até então, a estrutura física e equipamentos das escolas públicas hoje, elas são bem interessantes. Vou dar um exemplo do SESEC Palmital. Hoje eu tenho 2 data show, tenho 2 notebooks, 6 ou 7 computadores espalhados em vários setores da escola, máquinas fotográficas, enfim, xerox, impressoras. Então a gente tem um aparato muito interessante para trabalhar. Sim. E até, às vezes, eu costumo questionar que a gente subutiliza esses equipamentos que temos. Né? Data show, raramente um professor utiliza. Sim. Tem escolas que tem lousa digital que ninguém usa. Temos equipamentos diversos, né? Até subutilizados, né? Pouco utilizados pelos professores, de modo geral. Enfim, eu acho que o grande problema da educação no Brasil é a valorização profissional, que ainda deixa um pouco a desejar, apesar que hoje a classe conseguiu, através de muito movimento de greve, né, movimentos que são muito legítimos de passagem, está recebendo o piso nacional salarial. Então é um grande avanço, né, para a educação de Minas, coisa que antes a gente não tinha essa perspectiva. Sim. E hoje ela é uma realidade. Mas assim, eu acho que ainda precisa valorizar muito a educação no país. Eu acredito muito que a educação liberta. Você acha que uma solução para isso, para esses equipamentos inutilizados, talvez fosse uma capacitação dos professores, dos agentes educacionais, por assim dizer? Sim. Veja bem, dentro do mestrado nós temos uma matéria que são as TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. Quais de nós, professores, sabemos manusear bem, por exemplo, um celular? Sim. Mas os nossos alunos sabem isso com uma facilidade, eles são verdadeiros nativos digitais. Né? Eu tenho 2 filhas, uma de 17 e uma de 14 anos, que às vezes eu tenho dificuldade em alguma coisa, elas pegam e fazem com uma naturalidade, uma facilidade muito grande. Talvez sim um treinamento, cursos para operacionalizar essas máquinas e um pouco de boa vontade nossa, educadores, em querer aprender, né? E querer colocar em prática aquilo que aprendemos. Porque é uma realidade tipo assim, sair da zona de conforto, que é aquilo que eu fiz, no meu caso, 23 anos vem fazendo, né, para fazer algo totalmente diferente e entrar no mundo desconhecido. Mas enquanto professor, eu acho que temos que fazer isso diariamente. A gente sempre lida com o mais novo, o mais jovem, novas tecnologias, né, novas coisas, novas metodologias. Então a gente tem que estar atualizado. Enfim, é necessário que a gente também tenha essa disposição, né, de atualizar, de especializar, para poder estar sempre lidando com o mais novo e com as novas tecnologias. Wellington, muito se fala em integração das escolas com a comunidade em que estão inseridas hoje. O que você faz para, como que eu posso dizer, naturalizar esse contato dos alunos com a comunidade de uma forma interativa? Assim? Não, que bacana. Eu cheguei no SESEC Palmital em junho do ano passado. Dia 6 de junho eu assinei os termos, dia 10, na segunda-feira, iniciei os trabalhos como diretor do SESEC. Então logo eu cheguei e sempre acreditei muito nessa questão da integração comunidade com a escola. Eu abri alguns projetos, já propus alguns projetos, dentre eles um que previa a alteração do símbolo da escola, com a proposta de que o símbolo que ganhasse este concurso fosse inserido em todos os documentos oficiais da escola, inclusive ele está pintado na fachada da escola. E falando dessa integração, hoje a escola foi toda pintada por nós, eu, mais alguns alunos, temos várias fotos, documentos. No site da SRE Metropolitana C, se colocar lá SRE Metropolitana C e Escola Estadual SESEC Palmital,
todos vão poder ver as fotos, as imagens, né? Então, assim, nós trouxemos os alunos para esse projeto e pintamos a escola, eu e mais alguns alunos, e continuamos até hoje. Ontem um aluno terminou mais uma sala, ele pintou 3 salas para a gente. Né? É um projeto que também, eu adoro projeto. Falei em projeto, meu olho até brilha, né? Sim. Montei um projeto lá de reutilizar e ressignificar os espaços escolares. E dentro dessa lógica da carga horária dos alunos, a gente coloca eles para desenvolver vários projetos. Sim. E um deles é esse de ressignificar os espaços escolares. Então, assim, a escola está praticamente toda pintada. Cuidar do espaço. Sim. Não temos depredação, não temos pichação, vandalismo. Muito se fala do Palmital. Eu tenho tudo ao contrário para dizer. Sim. Eu não tranco o portão de acesso ao estacionamento da escola. Ele fica aberto, eu saio e vou embora com ele aberto. No outro dia, quando eu chego para abrir a escola, o portão está fechado. Não tem uma pichação, uma depredação, não tem uma carteira escrita por ninguém. Né? É uma escola extremamente bem cuidada e a ideia é que daqui a alguns dias, porque a gente trabalha com esse esquema de voluntariado, entre os alunos em especial, a escola esteja 100% pintada, porque só faltam mais 3 salas. Sim. O que você pode dizer que os moradores podem fazer pelo SESEC hoje? Como que eles podem ajudar a instituição? Como que eles podem fazer essa interação, ter esse contato? Então, dentre esses vários projetos, tem um outro que está no plano da imaginação, mas já está escrito e a ideia é executá-lo. Nós temos um terreno muito grande e a ideia é construir uma quadra. E como estamos num período de crise, seria ter uma quadra de areia. Porque não se gasta muita coisa, seria uma terraplanagem, adequar o espaço físico, né, nivelado, e aí coloca areia, 2 traves, e a comunidade já vai usar esse espaço. Sim. E a parte de trás desse cenário, que lá é muito grande, seria fazer uma horta comunitária. Então, qual que seria a ideia? Ter a quadra para eles poderem desenvolver atividades esportivas, até porque na região pouco se tem, e tem a questão do trânsito das pessoas em comunidades próximas, mas que aquela demarcação dentre os problemas sociais que existem, eles talvez não podem transitar nas regiões. Sim. E aí, tendo na comunidade uma quadra que é aberta para eles, até porque, volto a falar, o portão da escola fica aberto, a gente estaria fazendo monitoramento dessas ações e propondo esta horta comunitária. E a ideia da horta comunitária é que eles levem verduras, legumes, aquilo que for produzido ali para a residência deles, e a escola também aproveite para enriquecer a alimentação que oferecemos diariamente. Sim. Para os alunos da escola. Então a ideia, dentro desta lógica, seria mais ou menos isso, que é um dos projetos que montamos lá. Como que você vê o seu futuro profissional daqui para frente? E qual que é a sua contribuição principal para Santa Luzia, na sua opinião? Assim? Tá. Contribuição. Quando eu vejo meus alunos na faculdade, Neylor Cabral, que hoje é vereador, e foi um grande amigo que eu tenho, me emociono quando falo dele, paraplégico, cadeirante, na formatura dele, no SESC, não tinha acessibilidade. E ficou muito assim, meio preocupado como que seria, porque todos subiam ao palco para pegar o diploma, né, o canudo simbólico ali naquele momento, e ele como que subiria. Quando o nome dele foi chamado, eu desci e carreguei ele no colo e subi. Acabou a festa, né? O pessoal levantou, bateu palma, estão batendo palma até hoje. Sim. E quando eu vejo este cidadão, por exemplo, com todas as limitações que tinha, podia ter feito qualquer coisa, né? E optou por estudar, optou por mudar a história dele. Sim. E hoje vereador do município, o que dizer? Né? Eu acho que só tenho a agradecer. Luciana, que foi minha aluna hoje, é professora. Ana Paula, de matemática, foi minha aluna no Raul Teixeira, hoje é professora de matemática e uma professora espetacular. Ana Flávia, supervisora, né? Foi minha aluna, hoje é supervisora, trabalhou comigo no Lafayette Gonçalves e eu fui vice-diretor dela. Nossa, eu tenho até medo de ser injusto, né? São tantas pessoas. Uma das perguntas que você fez sobre se as pessoas estão cursando curso superior e tal, são tantas pessoas, e às vezes até hoje meio que anônimas, que a gente não sabe, né? Mas eu acho que o legado tem sido provocado, tem sido proposto para a comunidade,
E a gente tem grandes notícias, boas notícias. Então, assim, eu acho que isso nos motiva. Eu sou um entusiasmado com a educação, né? Quando eu vim para o Raul Teixeira, quem me trouxe foi um professor, que foi meu professor, chama Wagner, um grande amigo. Eu jamais imaginei ser professor. Eu trabalhava com carteira assinada pelo Santa Teresa Atacadista, e ele me liga: o Hélio, tem uma vaga, nessa época ainda era muita indicação, vai porque você tem que ser professor. Eu fui atleta de futebol profissional, só não ganhei dinheiro com esse negócio, mas fui até o profissional e não tinha muito tempo de fazer os trabalhos. Então os colegas faziam a parte escrita e eu apresentava. E tão logo eu comecei a dar aula, eu sempre falei com meus alunos, e os que me ouvirem hoje vão se lembrar. Eu falava sempre com eles que não basta mais ser bom, tem que ser o melhor. Porque tá cheio de gente boa, com diploma de nível superior, desempregado. E sempre preguei isso, assim, desde que eu iniciei minha carreira na educação. E sempre tentei fazer o meu melhor. E olha para você ver que interessante. Aluno, um professor me convida para virar professor. E tem 23 anos. Sim. Muito, muito legal essa história, assim. Nossa! Você acha que a educação, como ela está hoje, como ela tem sido construída, é uma utopia? Como que você vê a educação, assim? Então, utopia, ela só existe quando a gente pensa... Porque o termo utopia, como ele é preconizado, né, pelo menos é o meu entendimento, é algo que nunca vai ser alcançado. Sim. Eu entendo a utopia como algo possível de ser alcançado, né? Então, a educação já mudou muito. Quando eu estudava lá no meu ensino fundamental e médio, né, eu fiz 45 anos agora, a gente trocava livros na Galeria do Ouvidor, né, porque não tínhamos condição de comprar livros. Então, a gente comprava alguns e ela trocava. Às vezes não escrevia no livro para poder ter a oportunidade de ter uma receita melhor no ano seguinte. Hoje, todos os alunos recebem livro. Então, melhorou muito. Computador, quase ninguém tinha. Hoje, todas as escolas, pelo menos as que eu conheço em Minas Gerais, têm computador, têm acesso à internet. Inclusive, o SESEC Palmital, 100% dos meus alunos têm acesso à nossa rede de internet, tem Wi-Fi liberado. São todos maiores de idade e tal, então todos têm a senha do Wi-Fi, né? Então, assim, muita coisa evoluiu muito. Claro que, quando a gente pensa em educação, é um caminho que você inicia e ele não tem fim. Sim. Talvez a grande utopia seja essa. Quando que vai estar bom? Quando a gente chegarmos no nível de falar assim, agora tá bom, já surgiram novas tecnologias, novas coisas, enfim... na minha época, a gente fazia curso de datilografia. Sim. Nem existe mais máquina de datilografia. As pessoas nem sabem mais o que é isso. Sim, cheguei agora no estúdio, vi um aparelho de som ali de vinil, que espetáculo. Hoje ninguém sabe mais, essas meninadas nem sabem que isso existe, né? Celular, quem imaginava? Telefone se trocava por lote, por carro, né? Fazíamos consórcio de videocassete. Hoje você pagamos 12 meses de videocassete. Hoje você compra um aparelho de DVD de R$100, R$200, enfim, né? A tecnologia está aí, é uma realidade. A escola precisa abraçar essa tecnologia. Estudar sempre, estudar constantemente. Eu acredito que já melhorou muito, tem muito a melhorar e sempre terá muito a melhorar, né? Mas se isso é a utopia, eu acredito que... não tenhamos algo no futuro que fala assim, agora é o ideal, sempre terá algo a mais a fazer. Mas, para mim, a utopia é isso, podemos sempre fazer melhor e temos que buscar a melhora constantemente. Ok. É com essa esperança, então, é com essa utopia que a gente encerra o nosso Entrevista da Semana. E se você quiser conferir mais entrevistas como essa, é só acessar as nossas redes sociais, o nosso YouTube e acessar o nosso site, observatorioluziense.com.br. Muito obrigada e compartilhe essa entrevista com outras pessoas.